O Unesc comemora 55 anos de atividade e excelência em educação e você vai ver também. A Alesc recebe presidente da FEComércio para discussão do crescimento da área no estado. Cresce o número de pedidos de vistos permanentes no país. Um dado alarmante chama a atenção: o número de pessoas escravizadas em trabalhos no Brasil. Essas e outras notícias você vai acompanhar aqui no Informe Região. Olá, 1h mais 16 minutos, estamos chegando com o Informe Região para você nesse dia friozinho de quinta-feira. As temperaturas estão aí na casa dos 20 graus, mas como o sol não apareceu, muitos lugares estão gelados. E uma informação que acaba de chegar, a informação internacional que está chamando a atenção de todo mundo, é a questão do desaparecimento do submarino que estava indo lá visitar os destroços do Titanic, o submarino tripulado. Destroços são localizados perto do Titanic em busca por submarino. A Guarda Costeira dos Estados Unidos diz que avalia essas informações encontradas. De acordo também com a Guarda Costeira americana, eles têm mais tempo do que a maioria pensa de oxigênio para respirar. Esses destroços, foram encontrados, né, desse submarino que era tripulado, era uma expedição para visitar os destroços do Titanic, né, o navio famoso que já virou filme em tudo, documentário, enfim, naufragado, e esse submarino simplesmente desapareceu. Ele continha 5 pessoas e a Guarda Costeira informou agora há pouco que nas áreas de busca do submarino desaparecido perto do Titanic foram encontrados destroços. Segundo eles ainda, eles estão avaliando se seriam da sonda que fazia essa tripulação, né? A Guarda Costeira realizará uma entrevista ainda hoje para abordar novos detalhes sobre o assunto. Então, portanto, né, o pessoal vai ainda esclarecer mais se são ou não destroços desse submarino tripulado que desapareceu essa semana nas redondezas ali em busca de fazer essa viagem turística aos olhos de muitos para visitar os destroços do Titanic. Vamos aguardar mais informações e o desfecho dessa situação que aí preocupa, né, o mundo inteiro. Está todo mundo querendo saber o que aconteceu, né? Será que vão encontrar esses destroços, as pessoas que estavam lá? Tem vida, não tem? A gente só reza para que o melhor esteja acontecendo, principalmente para a tripulação. Um dado preocupante sobre a questão social brasileira: um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego demonstrou que o número de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão este ano já é maior para o primeiro semestre dos últimos 12 anos. Algo que deveria ser extinto ainda é motivo de preocupação para as autoridades nacionais. Isso porque, ao considerar dados até o último dia 14 de junho, cerca de 1.464 pessoas foram encontradas trabalhando em condições análogas à escravidão. Esse número é quase o dobro dos registros dos 6 primeiros meses de 2022, quando o total ficou em 771 trabalhadores. As preocupações vão além desse número, já que os especialistas acreditam que a contagem completa do primeiro semestre desse ano possa superar o maior patamar anterior, registrado em 2011, onde 1.464 pessoas foram resgatadas. De acordo com os levantamentos, os maiores resgates do ano aconteceram em setores intensivos em mão de obra e envolveram empresas terceirizadas, tendo o ramo de usinas de álcool e produção de cana-de-açúcar como os principais alvos de denúncias e resgates.
Segundo as autoridades brasileiras, o número de resgates apresentou aumento maior por conta de investimento dos estados em equipes de resgate por conta própria. Os especialistas afirmam que o número de casos que foram expostos na mídia e chocaram o Brasil fizeram com que as denúncias aumentassem proporcionalmente. Além disso, com o aumento da vulnerabilidade social, sobretudo diante da crise econômica provocada pela pandemia, muitos brasileiros se sujeitaram a trocas desproporcionais, como aceitar apenas moradia e alimentação. Sem perspectivas, mais trabalhadores em busca de oportunidade podem ter sido ludibriados por propostas enganosas e terem sido submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão. Vale lembrar que esse cenário é previsto em lei e, de acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, a pena para quem colocar outro ser humano em condições de trabalho análogo à escravidão pode ser a reclusão de 2 a 8 anos de prisão, além de multas e a expropriação de terras, sejam elas rurais ou urbanas, usadas pelo criminoso, sem direito à indenização, além de indenizações pelos danos causados ao trabalhador. Dessa forma, o combate à fiscalização e principalmente a conscientização são as formas mais eficazes de reparação desse problema social que afeta a vida de muitas pessoas. No Brasil, mesmo com a taxa de desemprego recuando, muitas pessoas ainda encontram sem emprego, né? Não tem emprego. Além da falta da oportunidade, a dificuldade dos processos faz com que o recuo dessa margem de desempregados seja ainda mais dificultada. Em 2021, o Brasil teve um registro de cerca de 5.800.000 companhias ativas. Esses dados foram puxados pela modalidade sem nenhum trabalhador assalariado, ou seja, em que havia somente o proprietário ou sócios registrados. Com isso, entre o início e o meio da pandemia, o número que equivale a quase 450 mil novos CNPJs. O que pode ser observado é um movimento considerado natural. Isso porque, com a pandemia, o desemprego deu um salto nunca antes visto e a população, que vive se reinventando, teve que dar o seu famoso jeitinho brasileiro para conseguir sobreviver em meio ao caos sanitário. Os números nos trazem um aumento significativo de pessoas que tiveram contato com o empreendedorismo de necessidade. Entre os setores, o de serviços, que agrega as atividades formais e informais associadas ao comércio, foi o que mais abriu vagas de emprego. O aumento de 205 mil empresas no segmento corresponde a quase 2/3 do saldo gerado no período estudado. O levantamento mostrou outro dado interessante sobre o trabalho no Brasil. As mulheres que mais sofreram com a pandemia em diversos aspectos retomaram em 2021 a participação entre os trabalhadores de empresas formais. Mas esse aumento abrange principalmente como trabalhadora assalariada, ou melhor dizendo, como proprietária ou sócia. Em 2021, elas representavam 44,9% da totalidade. A atualização desses dados é realizada anualmente pelo Cadastro Central de Empresas, a partir das informações do IBGE. Para gerar os números, o Instituto Brasileiro faz as pesquisas estruturais das áreas de indústria, construção, comércio e serviços, além de registros administrativos do Ministério do Trabalho e Previdência. Desculpa, eu falei de um VT e entrou outro, perdão, eu troquei as informações. Então, depois você vai ver essa questão da escolha, da seleção dos trabalhadores. No próximo bloco você vai ver. Essas foram as informações que a gente trouxe sobre a questão do número de trabalhadores que estão aí tendo o seu empreendimento, fazendo e desenvolvendo o seu próprio negócio. Daqui a pouco, sim, a gente vai falar sobre a questão das seleções de empregos aí em todo o país, o que está dificultando e aumentando o número de desempregados. Agora, uma outra informação: em 2022, o Brasil recebeu mais de 50 mil pedidos de refúgio, segundo os dados do Observatório dos Imigrantes Internacionais. O número representa um aumento de 73% em comparação com o ano anterior. Em 2021, haviam sido feitos pouco mais de 29 mil pedidos de refúgio. Os dados constam do relatório Refúgio em Números.
As solicitações foram feitas por pessoas de 139 países, em sua maioria venezuelanos, cubanos e angolanos. Essas 3 nacionalidades representam 85% do total. No ano passado, o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, analisou 41.297 pedidos de solicitantes de 141 países. Conforme os dados, 57,8% desses pedidos foram apresentados em estados da região norte, com maior volume em Roraima, no Amazonas e no Acre. Dos pedidos analisados, 5.795 pessoas tiveram a condição de refugiadas reconhecida no Brasil, sendo a maioria venezuelanas e cubanas. Os homens representam 56% e as mulheres 44%. A maioria alegou grave violação de direitos humanos ao pedir o refúgio ao governo brasileiro. No fim de 2022, o país tinha 65.840 pessoas refugiadas reconhecidas. O relatório também destaca o aumento do número de mulheres e crianças refugiadas no Brasil, um crescimento gradual registrado desde 2018. De São Paulo, Leonardo Félix. A seguir, as dificuldades do processo seletivo em empresas aumentam o desemprego no país. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua. Não deixa faltar, vai orar, vai ler a Bíblia, não perca a tua esperança, fique ligado em Deus todo dia da tua vida, porque você nunca saberá qual será o teu último dia. Portanto, nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse quando? Voltasse hoje. Tem filho que está zombando do pai, zombando na mãe. Que igreja o quê? Não preciso não, está por fora e não sei o quê. E o tempo está passando e o noivo está se aproximando. O dia está chegando. Então, o prudente, meu irmão, é aquele que leva azeite, é aquele que está andando em comunhão, é aquele que está se preparando para o encontro dele com quem? Com Deus. Se prepara, meu irmão. Não deixe esse mundo entorpecer tua mente, não. Não deixe nada nesse mundo se tornar sua prioridade. Tudo nesse mundo é secundário. Prioridade é o Senhor, é a palavra que tem o poder para salvar a nossa alma e nos fazer pessoas felizes de verdade. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Fale glória a Deus. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Olá, meus amigos, Pastor Almeida, um amigo de todos. Eu estou passando aqui para dizer para você que eu estou ali na nossa sede estadual de Santa Catarina, na Rua Arcipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. Nós temos reuniões segunda-feira da Prosperidade, 9, meio-dia, 3 da tarde e às 7h30 da noite, que é o Congresso Internacional. Aí na quarta-feira é a Sagrada Família, 9, meio-dia, 3 da tarde e 7h30 da noite. Sexta-feira, Libertação e Cura Divina, 9, meio-dia, 3 da tarde e 7h30 da noite. Agora, domingo é o dia maior da igreja. É para quem quer Deus, quer vencer, você não pode ficar de fora. Venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. 8 horas da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7 horas da noite. Rua Arcipreste Paiva, 135, bem no centro de Florianópolis. E se você quer entrar em contato com o Pastor Almeida, o amigo de todos, o WhatsApp é fácil, 48, que é o DDD de Santa Catarina, 988714184. Anote esse telefone, em algum momento você vai precisar de um amigo. E o Pastor Almeida é o amigo de todos, 988714184. Lembrando, para quem está fora de Santa Catarina, o DDD é 48. Siga-nos nas redes sociais, @IIGD Florianópolis, Facebook, @IIGD Florianópolis é o Instagram.
tá bom? Obrigado pelo carinho, eu espero por você. 988714884, linha direta com o Pastor Almeida. Que Deus abençoe e até a próxima. As exportações brasileiras devem crescer mais de 5% este ano. A previsão de alta acontece mesmo com a desaceleração do comércio mundial. Na contramão da queda de ritmo do comércio mundial, o volume de exportações brasileiras deve crescer 5,4% em 2023. De acordo com o relatório do Indicador de Comércio Exterior da Fundação Getúlio Vargas, o resultado vem após já ter aumentado 4,4% em 2022. A Organização Mundial do Comércio prevê uma redução no ritmo de crescimento do volume do comércio mundial de mercadorias de uma alta de 2,7% em 2022 para 1,7% em 2023. E para a América do Sul, o avanço sairia de 1,9% para 0,3% no mesmo período. O levantamento da FGV informa que o Brasil é a maior economia da região e o maior exportador. Entre os 30 principais exportadores mundiais de 2022, o Brasil é o único país sul-americano, participação de 1,3% nas exportações mundiais. De janeiro a maio de 2023, o volume exportado pelo Brasil avançou 9,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a maio de 2022, essa alta foi de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O saldo da balança comercial brasileira atingiu o recorde de 11 bilhões e 300 milhões de dólares em maio. No acumulado do ano, de janeiro a maio, o saldo ficou em quase 35 bilhões de dólares. No Brasil, mesmo com a taxa de desemprego recuando, muitas pessoas ainda se encontram sem emprego. Além da falta de oportunidades, a dificuldade dos processos também faz com que esse recuo de margem de desemprego seja ainda maior. A procura de uma nova vaga no mercado de trabalho nunca foi tarefa fácil. Preparar um bom currículo, estar pronto para uma entrevista e mostrar suas habilidades de forma prática são tarefas que fazem parte da vida dos candidatos há anos. Mas com as mudanças que vêm ocorrendo com a chegada da tecnologia, tem sido cada vez mais difícil entender a dinâmica de quem contrata. Com a migração dos anúncios de vagas para o ambiente virtual, diversas empresas começaram a apostar no uso de ferramentas que auxiliam o RH nesses processos. Em tese, o processo se torna mais imparcial ao tirar o elemento humano e seus preconceitos de uma parte relevante do processo. Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial que está presente nessas plataformas pode reproduzir vieses e tornar cada vez mais difícil a compreensão dos critérios utilizados na análise de cada perfil. No final das contas, o robô decide quem será visto ou não. A dificuldade de compreensão do funcionamento da IA é um ponto criticado por candidatos e especialistas. Apesar das companhias explicarem que seus algoritmos não utilizam dados relacionados a gênero, raça, CEP ou outras informações que possam enviesar o processo seletivo, ainda não é possível garantir que o processo de seleção é isento. Na prática, porém, os processos seletivos, ao migrar para o ambiente digital, se tornam cada vez mais opacos. Além disso, excluem aqueles que não têm acesso a bons dispositivos de conexões instáveis à internet, em uma realidade onde o envio de vídeos de apresentação e o preenchimento de longos formulários têm se tornado cada vez mais regra do que exceção. Se para os candidatos parece ser cada vez mais difícil disputar uma vaga no mercado de trabalho, as empresas do setor garantem que são a melhor opção. A Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia recebeu o presidente da FEComércio, Hélio Dagoni, o empresário que falou bastante sobre o atual momento econômico do país e de Santa Catarina aos deputados da Alesc.
O presidente da FEComércio, Hélio Dagnoni, participou da reunião da Comissão de Economia para falar sobre a situação econômica das empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Ele destacou que o Estado é o que mais emprega com carteira assinada no país e falou sobre a importância do SESC e SENAC, mantidos pela FEComércio. De acordo com o empresário, as duas instituições empregam 5.800 funcionários e têm forte atuação na formação de profissionais em Santa Catarina. Dagnoni está animado com o atual momento econômico. O índice de credibilidade cresceu muito e os empresários começaram a ver que eles têm que virar a chave e começar a trabalhar novamente, começar a defender o seu comércio, os seus produtos que ele tem. Ao mesmo tempo, o presidente da FEComércio reivindicou uma maior preocupação com a logística. Criticou as estradas catarinenses, alegando que as más condições das pistas prejudicam o turismo e outros setores da economia. Outra reclamação é com a concorrência que o comércio local enfrenta diante das compras internacionais. É um contrabando sem fronteira, não tem limite, nós não temos fiscalização. Inclusive, cada vez mais a venda aumenta, comerciante deixando de vender. E quando eles trazem o contrabando, você sabe que não paga imposto. Quem perde é a segurança do Estado, é a educação do Estado, também é a saúde do Estado, né? O governo, para fazer uma boa gestão, ele precisa de dinheiro, assim como qualquer empresa. Nós teríamos que taxar o produto importado. Pagar imposto como pagamos qualquer imposto que é produzido dentro de Santa Catarina, dentro do Brasil. O que precisa simplesmente é eles pagar imposto. Não somos contra deles vender nada. Agora que eles paguem o imposto que todo empresário nosso, contribuinte, paga. Foi muito importante a presença do Hélio aqui, pois representa todo o setor de comércio, serviços, turismo e passa por tudo que está acontecendo hoje no Brasil, né? A questão da reforma tributária, a questão também da taxa de juros, a questão do comércio internacional. Eu acho que o que restou aqui muito perene é que hoje a competição é global, né? Então o nosso comércio tem que estar preparado para lidar com o comércio eletrônico, para lidar com a tecnologia, para que a gente possa se atualizar. A comissão também aprovou um requerimento do presidente do colegiado, deputado Jair Mioto, para a formalização de convite ao secretário de Estado do Planejamento, Edgar Uzui, que deverá comparecer a uma reunião da comissão. É uma secretaria estratégica, uma secretaria importante e a nossa intenção é até dar mais visibilidade aqui na Assembleia à secretaria e entender qual é o planejamento dessa gestão, né, do governador que está aí também para os 4 anos, o que está no radar do governo, o que nós podemos esperar com relação à economia do Estado, o que se vislumbra aí para os próximos anos no exercício do mandato dessa gestão que nós temos acompanhado aí do Executivo. Na mesma reunião, a comissão aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, que garante ao consumidor um prazo maior para a solicitação ao plano de saúde de um reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada. O texto prevê um prazo de 6 meses para a solicitação e um limite de 30 dias para que o plano de saúde faça o reembolso a partir da data de recebimento dos comprovantes. A matéria, que segue agora para a Comissão de Saúde, teve o deputado Fabiano da Luz como relator. Eu entendi o que o Volney Weber quis fazer com o projeto, que é dar um tempo maior para a pessoa, quando ela está em reabilitação de algum procedimento de saúde que ela fez, para pedir o seu reembolso do plano de saúde. Porque a gente precisa considerar que essa pessoa ela precisa ter esse devido tempo para priorizar a sua recuperação e não ficar se preocupando em ficar pedindo reembolso daquilo que pode ser estendido o prazo e assim que ela se recupere tenha condições de pedir. Então, eu acatei justamente por entender que o momento pós uma cirurgia, pós um tratamento, pós um cuidado, é realmente para o paciente cuidar da sua saúde e depois resolver o financeiro. E atenção, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina informou que uma nova vacina contra a dengue deve chegar ao Brasil até a próxima semana. Composta por 4 diferentes sorotipos do vírus causado pela doença, a Qdenga, da empresa Catega Pharma Limitada, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em março deste ano. E, de acordo com o órgão regulador, a dose confere ampla proteção contra a dengue.
Em nota, a associação informou que o preço da vacina disponível inicialmente apenas em laboratórios particulares deve variar entre R$ 350 a R$ 500 para o consumidor final. Dependendo do estado, em São Paulo, por exemplo, o preço máximo ao consumidor amplo autorizado pela Anvisa será de R$ 379,40. Portanto, essa primeira vacina desenvolvida contra os sorotipos da dengue, 4 deles estará disponível apenas na rede particular aí para ser aplicada, como existem outras vacinas também que o SUS não tem, só a rede particular. Por enquanto, essa vai ser a diretriz dessa primeira vacina destinada aí à não infecção, ao combate da dengue. Mas a gente sabe como ela não vai ser ampliada por enquanto e o custo dela vai ser muito alto, entre 350 e 590 reais, é muito dinheiro. O melhor mesmo é você evitar que o mosquito nasça no seu quintal. Então, tire aí onde tudo que possa acumular água parada, se já tiver água parada em algum lugar, ou descarte de vez esse objeto, ou lave bem e deixe emborcado para não ter mais água parada. Olha os pratinhos de planta, os locais onde os animais também se alimentam podem fazer com que os mosquitos apareçam, você que tem construção, enfim, todos os cuidados que a gente já cansou de falar aqui. O estado está vivendo uma crise ainda com relação à infecção à dengue. A dengue também pode matar, então todo cuidado é pouco. A seguir, o Unesc comemora seus 55 anos de excelência em ensino. Olá, minha amiga Mulher que Vence, tudo bem com você? Gostaria de ministrar neste momento uma palavra ao teu coração, onde está escrito lá 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Fala assim a santa palavra do Senhor, bem declarada, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de diversas situações quando nós apresentamos diante dEle. Então não adianta nós ficarmos agitadas, não adianta a gente ficar ansiosa, porque nós sabemos que o Senhor, Ele está sobre o controle de tudo e o Senhor, Ele cuida de nós, Ele sabe de tudo que precisamos. Amém? Então fica aqui essa palavra em nome do Senhor Jesus e que você receba de todo o teu coração e não se esqueça, seja qualquer ela a preocupação que tenha assolado a sua vida, seja qualquer coisa que tenha tem colocado a inquietação em você, então você saiba que o Senhor está com os olhos sobre ti e tem cuidado de você da mesma forma que Ele cuida de mim também. Amém, minha amada? Fica aqui meu abraço, em nome de Jesus. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Porque o pecado é que mata a igreja. O pecado é que destrói a família. Não negocie não, irmão. Jesus não vai buscar uma prostituta. Ele vai buscar uma virgem. Uma igreja pura. Que ficou ali, aliançada com Ele. Venha o que vier, custe o que custar. Eu não largo de Jesus. Diga amém. Eu não largo da palavra de Deus, porque é ela que vai me salvar. Se mantenha limpo. Mas pastor, que nesse mundo sujo? Sim, irmão. Quando a pessoa quer ser santo, ele se esforça e Jesus abençoa ele. Noé foi um homem que em todas as suas gerações, ele se manteve firme com Deus. A luz de Noé brilhava no mundo e toda a geração estava corrompida. Você sabe que Deus destruiu tudo.
veio o dilúvio, matou todo mundo. Ah, que Deus cruel. Não, o homem é cruel. O homem é cruel. Deus se decepcionou com o homem. Mas a gente percebe que é um resultado, né? Tudo que o homem planta, o homem colhe. Por exemplo, Noé e a família dele não foi destruída. Você está entendendo? Deus não é mau. Deus é justo. O homem está colhendo o que ele está plantando. Olha Noé. O Noé foi fiel, fez a arca, cuidou da esposa, cuidou dos filhos, até as noras foram abençoadas ali. E toda a família dele foi abençoada, gente. Você vê que o homem colhe aquilo que ele planta. E termina às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira, dia 23, o prazo dessa quinta-feira, dia 22, desculpa, o prazo para as inscrições do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, do segundo semestre de 2021. Para participar do certame, os interessados devem acessar o portal único do acesso ao ensino superior e a previsão é de que o resultado seja divulgado até o dia 27 de junho. A classificação dos estudantes tem por base a nota obtida na edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As matrículas devem ser feitas de 29 de junho até 4 de julho. Portanto, você estudante tem esse prazo, não perca para não ficar de fora da universidade. Em falar em universidade, a Unesc comemora hoje seus 55 anos de existência, desenvolvimento educacional e ajuda à comunidade através de projetos que envolvem toda a região. "55 anos, uma história confundida com a da cidade e da região. A Universidade do Extremo Sul Catarinense, criada inicialmente como Fundação Educacional de Criciúma FUCRE, pelo engenheiro e ex-prefeito Ruilson, tinha o objetivo de trazer para a comunidade educação de excelência no ensino superior, que faltava na região. Havia uma aspiração muito forte da comunidade de implantação de um curso superior. E foram feitas várias manifestações, e numa manifestação no antigo City Club, que era na João Pessoa, o prefeito Ruilson, na época, assumiu o compromisso perante os professores e alunos de mandar para a Câmara um projeto de lei criando uma unidade de ensino superior. E ele mandou atendendo a uma indicação de um vereador da época, que era o João Sônego, que também era jornalista, né? Ele mandou para a Câmara o projeto de lei criando a Fundação Universitária de Criciúma. Aí tudo começou. E começou mesmo. Hoje são mais de 15 mil pessoas circulando diariamente pelo campus. Mais de 50 mil profissionais ao longo de sua trajetória, e eles viraram agentes de transformação social, carregando consigo o compromisso de melhorar as condições de vida das pessoas e contribuir para o desenvolvimento de toda a sociedade. A Unesc é um patrimônio intelectual, cultural, de desenvolvimento socioeconômico da nossa região. Então, ela constantemente analisa as necessidades da cidade e busca encontrar soluções para ajudar nesse desenvolvimento, por meio da formação de excelentes trabalhadores, mas por meio também da proposição de projetos, de serviços, de programas que possam ajudar nesse desenvolvimento. Logo, chegamos aos 55 anos, muito fortalecidos, olhando para o futuro e entendendo ainda mais o papel dessa universidade para a sua comunidade. Então, a comunidade sempre pode esperar da Unesc aquilo que ela precisar, porque ela sempre vai ter a possibilidade de buscar soluções para melhorar a vida das pessoas.
E como muda, reitora? Hoje pode-se dizer que existem profissionais formados pela Unesc em vários lugares do mundo. A universidade se consolida com diversas ações voltadas para a comunidade e é reconhecida pelo Ministério da Educação por sua excelência acadêmica. Os profissionais formados e ainda em formação devolvem à comunidade seus ensinamentos, ajudando no desenvolvimento de toda a região sul de Santa Catarina. A Unesc está em todos os lugares, ela está em todos os municípios do sul do estado, por exemplo. E isso tem uma representação, tem um valor, tem uma importância, ela é muito bem acolhida, ela é uma referência importante em todos os lugares e acredito que esse legado é um legado que precisa ser sempre muito cuidado e preservado por toda a sociedade. A Unesc é uma instituição que promove o ensino, a pesquisa, a extensão, buscando sempre a qualidade e a relevância nas áreas em que atua. Com a sua história de sucesso e compromisso com excelência, a Unesc continua a desempenhar o papel de importância no avanço da educação e no desenvolvimento da região sul de Santa Catarina. Vida longa, Unesc, 55 anos de excelência na área da educação, reconhecida por todas as esferas educacionais pela sua qualidade do ensino, qualidade profissional e qualidade de formação profissional e, é claro, com a contribuição e o retorno para a comunidade, com as clínicas integradas, com a parte de fisioterapia, natação. Nossa, são tantos e tantos e tantos locais que a comunidade pode se sentir acolhido através de trabalhadores da Unesc, de estudantes da Unesc, de aprendizes que estão saindo da Unesc para o mundo. Então, a Unesc realmente é uma grande bandeira, uma grande qualidade que o sul catarinense, que Criciúma tem que ter muito orgulho todos os dias de estar aqui na base da Terra do Carvão. Parabéns à reitora, a doutora Luciane Sereta, e a todos que compõem com maestria a direção dessa grande universidade. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você, essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Você acompanha não só o Sala de Entrevistas, não só o Informe Região, mas também programas aqui da nossa programação. E lembrando que agora às 14h tem também o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, seu momento de fé e oração. Também a Hora da Graça chega às 16h e eu venho com mais uma edição do Boletim Primavera, encerrando a programação para você. Gente, um grande abraço, uma boa quinta-feira e até amanhã. Tchau!